Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao curso online da Vox Idiomas. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo dos tempos simples em inglês, falando do presente simples, do simple present, só que na forma interrogativa. Você vai reparar, né, que todo o tempo verbal em inglês, na forma interrogativa, acaba tendo um verbo antes do sujeito. E aí, você pode pensar assim, como é que eu vou saber? Para que serve um verbo antes do sujeito para fazer uma pergunta? As perguntas são invertidas em inglês. Na verdade, o que eu quero que você observe, né, quando você olhar o nosso quadro aí, se você observar esse quadro que está na tela, você observará que nós temos ali um verbo work no final da frase antes do ponto de interrogação. Repare que o verbo não tem terminação nenhuma, ele está sempre acabando na letra K ali, que é o verbo trabalhar, e eu não tenho como saber se ele está no presente, no passado ou no futuro, sem usar uma coisa que é o verbo auxiliar em inglês. Verbo auxiliar tem uma função na língua muito importante. Ele, no caso do simple present, ele indica que é uma pergunta que vem depois daquele sujeito, e ele indica também o tempo em que o verbo está. Então, na verdade, quando vou fazer uma pergunta no presente simples em inglês, eu tenho que partir daquela nossa velha fórmula básica. Sujeito, verbo no infinitivo sem o to. Não basta colocar isso, não basta colocar um ponto de interrogação, não basta dar entonação de pergunta para eu ter certeza de que, além de que é uma pergunta, e ter certeza o tempo em que está feita essa pergunta. Eu preciso colocar esse verbo antes do sujeito, que não tem tradução nesse momento, mas que exerce a função de auxiliar. E que função é essa? Indicar o tempo do verbo. Aliás, eu vou dizer que funções são essas. Indicar que é uma pergunta e indicar que é uma pergunta no presente. Para que você possa entender, nós vamos estudar o passado, formas interrogativas do passado simples e do futuro simples. E a única diferença entre uma pergunta no passado e uma pergunta no futuro é trocar esse do, por exemplo, por did, que é um outro verbo, e indicar que é uma pergunta no passado. Ou trocar esse do por will e indicar que a mesma frase está como forma interrogativa no futuro. Então, veja a importância do verbo auxiliar nessa função na hora de fazer uma pergunta, transformar a frase em frase interrogativa. Reparem mais uma vez no nosso quadro, né? Reparem que além do nosso do, nós temos o does. Ora, se lembra quando nós estudamos o simple present na forma afirmativa, que quando fosse he, she, it, eu deveria colocar s, es ou es, dependendo da terminação do verbo? Ora, nas formas interrogativas, aquele S, que eu brinquei até dizendo que não servia para nada, né, só para encher o saco porque estava fácil demais se não tivesse aquele S, no caso da forma interrogativa, ele não aparece no verbo principal, ele aparece no auxiliar e, logicamente, dessa vez, como termina com a letra O, você tem que colocar não S, mas um ES. Então, reparem, do, I, do you, e does he, does she, does it, e do we, do you e do they, lá na terceira pessoa do plural. Este auxiliar é importantíssimo, porque não basta dar entonação a uma pergunta em inglês. Se eu falo assim, you work, logicamente a pessoa vai entender que é uma pergunta porque eu dei entonação, mas ela não tem como saber se eu fiz a pergunta, você trabalha, você trabalhou, você trabalhará, por exemplo. O auxiliar é que vai dar essa diferença. A entonação pode indicar que é pergunta, mas a entonação não é capaz de indicar o tempo em que foi feita a pergunta. Por isso, da importância do verbo auxiliar. Todavia, este verbo, quando é auxiliar, quando ele está antes do sujeito, por exemplo, que é um caso em que esse verbo é auxiliar, ele não tem tradução. Ele só tem a função de indicar que é uma pergunta e modificar o tempo do verbo. Todavia, esse mesmo do aí, tem hora que é o verbo fazer, por exemplo. E aí, eu posso falar assim, I do, eu faço, you do, você faz. Mas se eu quiser fazer uma pergunta, se você faz, eu falo assim, do you do? Reparem como o auxiliar agora colocou o do, que é o verbo principal que está no final da nossa frase, no presente. Se eu quisesse perguntar se você fez, did you do? E se eu quisesse perguntar se você fará, will you do? Então reparem a importância dos auxiliares.
na nossa língua, a terminação do verbo indica se está no presente, no passado ou no futuro. Em inglês, não há diferença na terminação que seja capaz de indicar nem a pessoa, nem o tempo com muita clareza. E por isso, na hora de fazer pergunta, por exemplo, se faz necessário colocar o auxiliar que vai indicar o tempo em que o verbo está. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula. E voltamos na nossa próxima aula dando sequência ao nosso estudo.